Fala galera, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode zerar pelo menos 5 jogos por ano, vai. Na média assim, você pode zerar pelo menos 5 jogos por ano. Pra te dar uma noção, só nesse bimestre, estudando integral e fazendo outras atividades, eu zerei 2 pokémons e já tô na metade de Ori. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas que funcionam comigo, que eu já vi gente falar e já vi outras pessoas usando. Lembrando, não vai ter papo de coach. Então vem comigo e bora lá. Vamos para a primeira dica. Essa pra mim é a dica mais importante. Então, organize os seus jogos. Antes de começar o ano, ou até mesmo começar as suas jogatinas, organize em uma lista os jogos que você quer jogar e a sua ordem. Fazer meio que uma timeline entre os jogos. Vamos lá, vou dar um exemplo de mim. Atualmente, como a gente já tá no final do ano, eu já zerei os pokémons que eu queria e eu quero começar a voltar a jogar os pokémons só ano que vem. Eu tô com uma lista bem pequena, que são os 2 jogos de Ori. Por quê? Porque eles são jogos até que grandes e já estamos no final do ano. Então eu acho que eles vão sim me servir até o final do ano. Então é uma lista que eu tenho. Isso faz você não ficar pensando muito em qual o próximo jogo que você vai jogar. Vão deixar as suas jogatinas mais bem organizadas. Tipo, você vai organizar muito e vai te dar uma noção do que você vai conseguir jogar, do que você quer jogar e não se atrapalhar no meio do ano. E é isso. Dica número 2. Vamos lá, complementando a primeira dica, essa é a dica de organizar uma timeline. Aquela eu falei de você só fazer a lista dos jogos que você quer jogar. Agora a gente vai fazer a timeline. O que seria essa timeline? É você vai colocar qual jogo que você quer jogar primeiro, qual jogo que você quer colocar o segundo e qual jogo que você vai colocar em último, em terceiro. Então, organize esses jogos e siga, ouviu? Siga a timeline. Não deixe um jogo ultrapassar no meio. Por exemplo, eu coloquei na timeline que eu quero jogar Zelda Breath of the Wild. É isso. É o primeiro jogo. Aí eu vou jogando, aí eu vejo Cuphead, nossa, aí eu começo a jogar Cuphead, aí eu não zero Breath of the Wild e fico no meio do Cuphead, aí fica essa bagunça. Então, siga a timeline que você criou. Já eu explico como você vai criar essa timeline e organizar os seus jogos de forma realmente que você vai jogar. Então, organize uma timeline. Dica 3. É uma dica, assim, você vai achar meio estranha, mas não jogue jogos no lançamento. É isso que você ouviu. Vamos lá. Eu sei que é uma dica estranha, mas é uma dica que eu realmente dou, que você não jogar os jogos no lançamento e organizar eles na sua timeline. Vou dar um exemplo. Recentemente saiu o Zelda Welcome of Wilson, mas eu tô no meio de Breath of the Wild. Então eu não vou parar de jogar o meu Zelda pra jogar o novo Zelda. Eu vou organizar eles numa timeline de forma que eu consiga respeitar a ordem e aproveitar os 2 jogos. Entendeu? Astrobot, um jogo muito bom, um jogo que tem chances de ir pro jogo do ano e competindo com o novo Zelda, né, que tá sendo muito aclamado. Eu não preciso jogar ele no lançamento, eu não preciso acompanhar o hype, eu posso jogar ele depois. Porque eu tô no meio de Mario Odyssey, sei lá. Então, pega o lançamento e organize ele numa timeline. Não atropele nenhum jogo na timeline. Respeite a sua ordem. Tá no hype, mas não vá parecer feito uma nada. Respeite a sua timeline e coloque ele junto à timeline, entendeu? Você não realmente precisa jogar ele agora. Não é porque o jogo lançou que você tem que jogar ele agora. Porque senão você vai acabar quebrando a ordem, vai acabar desistindo do outro jogo, vai perder o que o jogo tá te entregando, o que o jogo pode te entregar por causa de um lançamento. Então, respeite o lançamento e a sua timeline. Dica número 4. É estranha também, mas esqueça os jogos que você já zerou. Uma coisa que eu vejo muito é pessoas grudarem no jogo que já zerou, que já fez modo história, tentando fazer o 100%, pegar aquele troféuzinho, que convenhamos, é uma coisa inútil no jogo. Se você já acabou a história principal, faz lá um pouquinho do pós-game. Por exemplo, o Fire Red. Vai lá, acabou a história principal,
derrotou a Elite Four, vai lá, faz as 3 ilhas, faz o pós-game e depois para. Não precisa fazer o 100%. Um jogo que tem 100% é o Lego Marvel, por exemplo. O Lego Marvel é um jogo rápido que você zere, só que ele tem os troféus, que você tem que fazer um tanto de besteira lá que não tem nada a ver com a história principal. E isso faz que você perca tempo de jogo, perca os outros jogos que vão te dar mais dopamina, afinal são jogos novos, e não faz sentido. Tipo, no Lego Marvel você vai lá, acaba a história principal, pega os personagens que você quer, dá uma jogada no mundo aberto, é isso, acabou, parte pro próximo jogo da timeline. Não se prenda a um jogo. Vamos lá, agora eu vou dar uma parada aqui, já que a gente tá falando das timelines. Vamos chegar agora numa parte onde eu vou te ajudar a organizar essa timeline. É uma parte um pouco mais chata que você vai fazer no começo das suas jogatinas, só que é totalmente essencial. Vamos lá. Para você criar, para você organizar, você vai fazer assim. Você vai organizar por prioridade, por tempo de jogo, por hype e por disposição que você está a jogar o jogo. Vamos supor, eu acabei de comprar um Switch. O meu hype é literalmente jogar todos os jogos de Zelda. Então eu vou colocar Zelda Awakening, Zelda Tokyo, Zelda Breath of the Wild, Zelda Winston já no topo da lista. Eles já vão ficar no topo da lista porque eu tô hypado, porque eu tô com disposição pra jogar, porque talvez eles são um pouquinho mais grandes, então eu zerar agora já vai ser uma boa ideia pra sobrar tempo para jogos mais rápidos no final. E então é isso, porque aí no final do ano, se eu deixar eles pra zerar no final do ano, eu não vou ter tempo, vai ficar bagunçado, talvez eu não consiga zerar eles no jogo. Então já procuro o tempo, coloco eles no início da timeline, porque são jogos que eu quero jogar e são jogos maiores, entendeu? Então organize por forma de prioridade, tempo, hype e sua disposição que você tem pra jogar o jogo. Voltando para a dica, chegamos na dica 5. Otimize a sua gameplay. Depois de você fazer a sua listinha do ano, que eu acabei de te ensinar a organizar, depois de você fazer a timeline e a ordem que você vai jogar os jogos, baixe 2 jogos dela. Ai, mas por que eu não baixo tudo? Baixa só os 2 primeiros jogos. Pelo menos 3, vai. Os 2 primeiros jogos da sua timeline, respeitando os 2. E um joguinho descontraído lá, um joguinho online que você não tá jogando pra se distrair daqueles jogos lá. Por exemplo, Brawl Stars. É um ótimo jogo que eu gosto de jogar quando eu não tô afim de jogar os jogos que eu tô zerando. É uma partida rápida, 2 minutos e meio, eu posso só dar uma descontraída, não se irrita tanto. Então vou lá, dou uma descontraída e volto para meus outros jogos. E se você baixar todos os jogos que você decidir no ano, você vai acabar extrapolindo a ordem delas. E você vai acabar não zerando nenhum jogo, você vai sentir falta de jogo, querendo ou não, mesmo você tendo muito jogo, não vai zerar nenhum jogo, você não vai sentir vontade de mais jogar. Por quê? Porque tá tudo lá, você não... É isso. Então, otimize a sua gameplay. Só baixe os 2 jogos que você vai jogar e um joguinho online lá, e depois você baixa os próximos jogos. Se você quiser, até desinstala os jogos pra você não se perder muito nos jogos que você já zerou. Desinstalar também é bom, só que aí você tem que ver se você vai perder o save, se tá salvado, e é isso. Penúltima dica, dica 6. Varie os seus gêneros de jogos. Atualmente no mercado a gente tem muito jogo, como jogo roguelike, jogo RPG, jogo de turno, jogo de carta, jogo de mundo aberto, jogo de não sei o que. Varie os seus gêneros para que você conheça novos gêneros, que vai ampliar a sua visão sobre jogos para você jogar no próximo ano, para você não enjoar de um gênero que você já goste. Por exemplo, eu gosto muito de jogos tipo estilo Cuphead, jogo de plataforma, eu gosto muito desses jogos. Mas é melhor eu não jogar muito eles agora, senão eu enjoo dos jogos e não vou mais querer jogar um Mario, que é um jogo que eu quero jogar, tá ligado? Então, varie os seus gêneros, varie, porque aí você vai gostar de novos, vai ver se você gosta daquele gênero ou não, vai conhecer mais jogos, você jogar mais, então varie os seus gêneros de jogos. Última dica, e uma dica muito importante, que é a dica de horas de gameplay. Tem muitos sites aí
na web, na internet, que você vai ver que eles demonstram as horas médias, né, que você tem pra zerar um jogo. Como por exemplo, a gente tem Zelda, Tears of the Kingdom, que é um jogo que demora, só que a gente tem Pokémon Black, que pode ser zerado em até mesmo 7 horas. Então, veja as horas de jogo e isso vai fazer você organizar melhor a timeline. E os jogos que talvez você consiga jogar no ano. Porque se você colocar muito jogo, se você colocar muito jogo demorado, então isso vai fazer que você não consiga zerar nada e você vai sentir, nossa, não consegui zerar os jogos. Então, procure o tempo e consulta eles nas suas ordens de jogo, dependendo do jogo que você quer jogar. Eu acho que ficou meio confuso essa dica, mas eu acho que deu pra entender que as horas do jogo são realmente importantes, a gente tem que respeitá-las, porque se você não respeitar as horas de jogo, você vai acabar escapulindo a timeline, vai escapulir a vontade de jogar. Então, veja as horas, organize por horas, procure se você vai demorar muito pra zerar aquele jogo, se você vai ter à disposição, porque tipo, Hollow Knight, se você quer jogar mesmo, vai demorar 100 horas, na média, pra você pelo menos fazer 90% do jogo. Vai demorar bastante pra você fazer, então colocando ele talvez no meio da timeline ou no início da timeline vai ser interessante, porque é um joguinho mais demorado. Agora um Mario Kart, por exemplo, que você dá pra zerar ali, colocando uma meta pra você zerar tipo no mesmo dia. Então, procure as horas de gameplay. Cara, vamos acabar então, já dei as dicas que eu tinha aqui pra dar. E vamos só finalizar o vídeo, que você pode criar novas dicas, você pode meio que dar umas mudadas na dica, você não tem que seguir realmente elas, mas foram dicas que eu usei e reforçando só nesse bimestre, estudando integral, eu zerei 3 jogos. Então, se você quiser dar o like, ficarei feliz. E depois vem aqui e me conta se deu bom, quantos jogos você zerou e se você vai continuar seguindo elas. E é isso. Deixa aquele like, pô. E falou, até o próximo vídeo.